Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 25. Generoso alvitre. No dia seguinte, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho no auxílio, a senhora Laura encorajou meu espírito excitante, dizendo bem-humorada: Já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da Regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar sua companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e irá apresentá-lo em meu nome ao ministro Genésio. Então ele vai para o Ministério da Regeneração, ok? Não poderia explicar o contentamento que dominou minha alma. Estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem minha felicidade. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Me abraçou efusivamente antes de sair, sensibilizando meu coração. Ao beijar o filho, Dona Laura recomendou: Você, Lísias, avise o ministro Clarencio que comparecerei ao expediente, logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, não consegui agradecer tamanha dedicação. Ficamos a sós. A desvelada mãe de meu amigo disse carinhosa: Meu irmão, me permita algumas indicações para os seus novos caminhos. Creia que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo nesse momento. Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. A bondosa senhora sorriu, acrescentando: Estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Também sei que não o obteve de imediato, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à terra. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou: É justamente nesse sentido que lhe ofereço minhas humildes sugestões. Falo com direito de experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, está muito fácil para você deslizar na nova posição. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas muitas vezes perigosa. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue se movimentar em atitudes nobilitantes. Mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem necessidade justa. Então, né? Ele é curioso por natureza, foi médico pesquisador e ela o está alertando para tomar cuidado com a curiosidade. Sempre tem que ser construtiva. Que a mera curiosidade não tem sentido e atrapalha. A curiosidade precisa ser sadia. Ser estudante profissional só estudando, estudando e nunca fazer nada, né? Nunca se achar preparado para ser, né, o que faz,
para ser aquele que faz alguma coisa. Não, eu preciso me especializar mais um pouco, eu ainda estou meio inseguro, vou fazer outro curso, depois eu começo, né? Eu não estou sentindo firmeza agora. Não, muitas vezes é preciso começar para aprender a fazer, né? É ser estagiário de verdade, né? O estagiário é aquele, não aquele que assiste e pronto, mas aquele que começa a trabalhar, um trabalho supervisionado. Então, não há possibilidade de erro. E se houver o erro, ele vai ser consertado imediatamente. Não precisa ter medo, né? Clarencio ofereceu a você ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de abrigar a curiosidade, medite no trabalho e se atire a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo oportunidade nas tarefas de regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços dos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias. A nossa empatia, né? Permite a simpatia. Se colocar no lugar do outro é muito importante. Então, né, ela está dizendo, surgindo oportunidade das tarefas de regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços dos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não esqueça que o espírito de investigação deve se manifestar após o espírito do serviço. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. É importante a gente respeitar a liberdade do outro, não invadir a privacidade do outro. Muitos fracassos nas edificações do mundo se originam de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Então, cada um está num grau de aprendizagem. Então, o importante é não invadir a liberdade do outro. Criticamos todos, né? Vizinho, governante, religioso. O que fazemos para modificar alguma coisa? Quanto nos dedicamos a servir? O difícil é ver os erros, se modificar e servir. Muitos já fazem parte do problema. Precisamos fazer parte da solução. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos saem de lá. Porém, não se considere humilhado por atender às tarefas humildes. Lembre que em todas as nossas esferas, desde o planeta aos núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Ou seja, nenhum trabalho é desmerecedor, o importante é servir. Cristo nos mostrou isso e até mais, mostrou que não tinha dia específico para servir. Ele inclusive curou aos sábados, que era proibido, né? O ministro Clarencio gentilmente o autorizou a conhecer, visitar e analisar, mas como servidor de bom senso, você pode converter observações em tarefa útil. É possível receber negativa justa dos que administram quando peça determinado gênero de atividade reservado, com justiça.
aos que muito tenham lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar a ajuda do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Aqui, né, ela está mostrando que para ele, né, que ele não poderia fazer um trabalho que ele não tivesse especialização. Mas isso não quer dizer que ele não deva trabalhar no que for possível, onde houver necessidade. O que devemos entender, nós aí com essa fala, né? Não devemos escolher trabalho a fazer, mas verificar onde há necessidade de ajuda. E aí André diz: meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam no meu peito como bálsamos preciosos. Poucas vezes senti na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava no fundo da minha alma, e como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa: a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. A ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido, mas lembremos o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio. Sinédrio, lembra, é o tribunal dos hebreus, né? Esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém. Voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Então Paulo negou tudo o que ele foi. Voltou a tecer, voltou ao início para ter o quê? Um novo fim. Voltar ao deserto, né? Aqui é entrar em si mesmo e renascer, recomeçar, não como era antes, mas como alguém que fez sua reforma íntima, como alguém que quer começar diferente para ter um final diferente. Não pude mais. Tomei suas mãos como filho agradecido e cobri de pranto, feliz, que inundava o meu coração. A mãe de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a essa casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Entrelaçados, né? Dependemos uns dos outros, encarnados e desencarnados, para nos melhorar, para crescer. E ela continua: brevemente voltarei ao círculo da carne, mas continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça dessa casa sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Levantei os olhos rasos d'água, olhei sua expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora em vão tentasse identificar seu carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes com um enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu à porta. A senhora Laura me olhou, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: é Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem.
Como a gente já cansou de dizer, né? Só recebemos aquilo que damos. Já vimos inúmeras vezes postagem de pessoas sem a menor condição física, fazendo coisas que nós não fazemos, apesar de termos todas as possibilidades. Seguidas da pergunta: você está se queixando do que mesmo? Pense nisso. Então, se estamos tristes, devemos levar alegria aos outros. Se estamos nos sentindo sozinhos, devemos levar companhia a alguém. Se estamos sentindo falta de amor, amemos. Todos nós precisamos aprender a deixar as coisas secundárias, valorizar o que deve ser valorizado. Muitas pessoas acham que barriga e bolso é mais importante que sentimentos nobres. Dona Laura está alertando André e a nós, né, para reciclar velhos hábitos. Todo dia é dia de recomeçar, de fazer diferente. Porque fazer o igual, nós já sabemos onde vai dar. Estudar para fazer e em seguida fazer estudando. Parar de adiar o fazer, por desculpa de ter que estudar, de fazer corretamente, de não estar preparado. O fazer deve estar junto com o aprender. A teoria sem prática é esquecida. É só lembrar quantas fórmulas nós aprendemos e não nos lembramos mais por falta de uso. Lembrando que muitas vezes só aprendemos fazendo, colocando a mão na massa, como se diz, né? Só aprendemos quando ensinamos. Aliás, né? Mais aprende quem ensina. Gratidão. Boa semana. Fiquem com Deus. Amo vocês.